Gravação. Ah lá, estamos começando hoje, quarta-feira, dia 27. Temos mais quinta e sexta aí para acabar o mês e as coisas vão que vão, né? Milho vai, morro abaixo. Boi deu uma segurada também, mas dólar tá subindo. Tá uma situação aí bem complexa, né? Ah, que coisa. Mas a gente tem que entender que tem muitos fatores aí bastante complicados, principalmente para o início da semana que vem. A gente tem um feriado, dia 2 de fevereiro, em todas as cidades litorâneas, né? Não são em todas as cidades do Brasil, mas isso já implica um movimento menor. Você tem também, né, portos, né, ficam fechados, enfim. E temos também aí uma situação de greve de caminhoneiros, né? Então está ganhando corpo isso. Né? A gente teve aí um pedido, né? Deixa eu ver até qual que é, pedido da confederação, né? Para que dos caminhoneiros, enfim, para que retire o PINs e CONFINS do preço do óleo diesel e para que ele fique mais barato, compensar as altas que vêm ocorrendo. Acho difícil, né? Pode ser até que ocorra nesse primeiro momento, mas acho complicado o governo tirar impostos, pois a conta não está fechando, né? Ainda abrir mão de impostos, eu acho que vai ficar uma situação mais difícil. Mas o que a gente tem que imaginar é que isso não é só uma situação só econômica, né? É uma situação política também, então fica difícil. Começou agora essa campanha aí do leite condensado, gastar 15 milhões de reais num ano para comprar leite condensado, vai comer leite condensado assim lá não. Mas enfim, seja como for, então você começa a criar uma situação que está cada dia mais complicada, né? A outra situação é que os caras começam a lembrar da fala do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, dizendo que fórum privilegiado é para bandido, para vagabundo, né? E o filho dele agora está nessa situação. Então fica bastante complicado isso também. Então você tem uma greve de caminhoneiros que eu enxergo mais como uma situação política do que econômica. Não que ela não seja econômica, porque senão também o cara não faz greve. Hoje teve um manifesto grande em São Paulo dos distribuidores de carne contra o aumento do ICMS do estado de São Paulo. O Dória fez um pacote lá. Na verdade, ele só não renovou um pacote que existia anteriormente. Não sei onde vai essa guerra, né? Até onde isso vai, porque remédios ficaram mais caros, N coisas ficaram mais caras. Então, está tendo essas manifestações. Está começando a criar uma situação difícil. Ontem o Paulo Guedes deu um parecer de que sem vacina a recuperação econômica fica muito difícil, fica muito complicada, tinha que fazer uma vacinação em massa. A gente não tem vacina, não tem de quem comprar, não fizemos acordo com ninguém, então fica mais difícil a situação. Aí, por outro lado, tem que fazer o quê? Tem que, então, continuar dando aí uma ajuda emergencial para a população de baixa renda, para que ela continue consumindo. Por outro lado, para fazer isso e não estourar aí mais ainda, né, os cofres públicos, seria necessário não fazer outro tipo de investimento. Então, é uma conjuntura bastante complicada, né, e a gente começa a ver aí uma situação não muito agradável para frente. Aí você pega uma situação de possível feriadão aí pela frente, né? Aqui a prefeitura deu segunda-feira com um ponto facultativo, quer dizer, ninguém vai vir trabalhar, porque nós temos porto aqui, nós estamos na beira da lagoa, então tem um feriado de Iemanjá aqui. Então, segunda-feira não abre, Paranaguá não abre, Santos não abre, Rio Grande não abre, né? Espírito Santo ali também não abre os portos de lá. Então, você tem um dia sem porto na segunda-feira, feriado, então muitas regiões do Brasil que têm situações fluviais ou marítimas não vão funcionar.
aí você coloca uma greve na segunda-feira, você criou um caos aí complicado para você manter. Como é que você vai ficar posicionado aí de sexta-feira até quarta-feira da semana que vem? São situações aí bastante delicadas para a gente prestar atenção. Na terça-feira a gente pode ter um pregão morno, né? Na segunda e na terça um pregão mais morno aí, pelo menos na terça-feira nas commodities. Pode ser que tenha um pregão, não digo na bolsa como um total, mas a gente pode ter aí um pregão mais morno, né? Rio de Janeiro não abre, então você começa a ver aí que tem alguns centros importantes, né, que não abre. Florianópolis não abre, Porto Alegre não abre. Então tem algumas capitais aí que são importantes nesse conjunto todo que não abrem. Então você precisa prestar atenção nisso. Tá? Bom, em relação à soja, né, a gente viu que os americanos estão racionalizando exportação e consumo de soja, então a gente está vendo que tem um problema sério aí pela frente, né, em relação à soja. Então a gente tem um problema de soja aí pela frente bastante delicado, por isso que eu digo, mesmo que a gente venha a produzir uma safra muito boa de soja, ainda talvez não seja suficiente para dar uma margem de estoque no mundo muito bom. Tanto que hoje a soja fechou com 0,28 de alta a 13,73 e o milho a 0,26 de alta a 5,33. Né? Tiveram uma posição melhor, até deram uma recuada agora, então fica uma situação um pouco mais difícil em relação a isso. Tá? Mercados, estoques complicados, a gente viu o dólar subindo hoje, voltando à casa de 5,40, mas a gente viu o milho realizando. Eu acredito que a realização do milho também está ligada a esses fatores que eu falei agora, e é um fator mais importante ainda que nós temos, que é a oferta de colheita, né? Já temos alguma colheita, então já tem alguma oferta e vai ter uma briga, com certeza uma briga aí no mercado entre compradores e vendedores. Mas também o milho, a gente vê aí uma pressão de alta, ou pelo menos sustentação de preço, exatamente por causa dos estoques baixos também. Mas vamos lá, para não ficar muito bababá aqui, tá? A gente está vendo aqui, ó, né, o dólar, né, recuando hoje, né? Temos mais 2 dias na semana aí para ver, também hoje não fechou ainda, se ele vai ficar acima dessa média de 21. Né? Se ele fechar essa semana a média de 21, vamos ver a abertura da semana que vem, a gente vai ver, na minha humilde interpretação, eu vejo que esse dólar pode voltar aqui na casa de 5,70, 5,80. Para mim está tá caminhando mais para este acontecimento. O que andou derrubando o dólar no início dessa semana? Foi a perspectiva, né, do Banco Central, o Copom, né, melhor dizendo, de aumentar os juros novamente. Mas aí derrubou o dólar, porque aumento de juros vai trazer capital estrangeiro para cá para aplicar. Mas depois que o mercado digeriu a notícia e a gente tendo essa noção de que esse aumento seria um aumento pequeno, né? Ainda longe do 0 a 0, que o 0 a 0 teria que ser no valor da inflação, o mercado voltou de novo a precificar esse dólar, ok? Milho, então, no semanal, né? No semanal os stops são maiores, as posições têm que ser mais longas, né? Os ganhos são maiores, mas os stops também são, então são posições mais difíceis. A gente ainda não viu o milho tocar no 82,90, que é a média de 9, a de 77,51, que é de 21, para mim está muito longe no momento, porque a gente tem um CPEA na casa de 83, tá certo? Então, parece que mais ou menos está precificado com o CPEA. Se o CPEA começar uma tendência de queda, é uma borrachinha que eu estou brincando aqui, tá? Se o CPEA voltar para uma tendência de queda, então a gente abre espaço para ver uma correção. Mas até essa casa de 82,
e 83, entre 82 e 84, vamos dizer, né? É um número aí que é bem tranquilo, é um número que está dentro dos valores atuais do CPEA e graficamente no semanal também. Mas, né, bateu, famoso topo duplo aí, não conseguiu romper, ele tem que voltar, né, achar um ponto aqui para ganhar energia e subir de novo. Isso é possível de ocorrer? É possível. Nós estamos no mercado clima, né? Então tudo que acontecer no clima vai refletir aqui. Na soja mais ainda, porque a soja está com estoque muito mais apertado, né? Mas já reflete aqui. A gente viu o milho subindo muito ontem, né? Com uma diminuição da expectativa de produção de milho lá na Argentina, né? Então tudo faz diferença. Então hoje aqui, vamos passar isso para o diário, 60 minutos é para outro tipo de interpretação. Então hoje aqui a gente passa a ter uma mínima aqui no 83,62. Ele perdeu realmente, confirmando aí que ele está perdendo a média de 21. Então amanhã, se ele não conseguir superar a média de 21, a chance dele vir buscar os 80 aqui no diário mais ou menos, né? Porque é que nem eu acabei de dizer, a casa de 83 é uma casa importante. Mas vai depender da abertura de amanhã. Eu acho bastante importante essa abertura de amanhã. Tá? O boi, né, no semanal, está querendo formar aqui um sidebar. Vamos ver se realmente vai formar. Também hoje teve um dia um pouquinho mais... Vamos pôr no 60 aqui, ó, a puxadinha no final, né? É impressionante o boi. O boi a gente tem, já disse, falei, refalei, e também está lá na entrevista de sábado, o que ocorreu com o boi, né? A gente viu o boi, não viu o boi, a gente não viu o boi nenhum, tá certo? Não tem boi, não tem o boi, então não é um problema de consumo, não tem o boi. No sábado, quando conversei com a Lígia, né, a gente estava comentando, ela comentou que o boi fica caro, acima dos R$300, no dólar que a gente estava conversando. Agora o dólar, se o dólar realmente der uma embalada e subir mais, a gente continua sendo competitivo lá fora, fica bastante interessante. A soja também, no semanal, formando aqui um sidebar. Quem sabe o último aqui foi vitorioso, né? Quem sabe a gente tem aqui um sidebar também interessante para a semana que vem. A soja caiu, compra, né? O H, né, deu aqui uma compra bem legal, né? Fica aí, mostra aí, ó, né? Ele teve ali uma queda bem significativa. Esse 28,90 foi muito rápido ali, mas foi interessante. Quem conseguiu entrar no dia 22, ou conseguiu entrar aqui, meu Deus, ou conseguiu entrar aqui no dia 26, que 25 foi feriado, né, também se deu muito bem, deu uma recuada agora no fechamento, mas não tem soja, muito complicado, a situação da soja é bastante complicada. Café, né, temos que esperar um pouquinho aí para começar a ver se ele vai ganhar força, se realmente ele vai reagir com muita força para frente. Então, fica aí a deixa, uma situação delicada para a semana que vem, e isso pode trazer realizações amanhã mais significativas. Só lembrando que quando teve a greve anterior, eu falei, comentei, né, no outro vídeo, no primeiro momento a gente fica sem referência de preços, porque vai diminuindo ou até parando ou não tem movimento nenhum, e a gente perde a referência de preços do milho. Da soja não, nosso contrato é Nova York, Chicago, então não vai ter esse tipo de acontecimento. A gente vai acompanhar por lá, pelo contrário, se tivesse exportando e parasse, ia subir lá. Mas a gente não está exportando nada, a gente não tem soja, tem que colher soja para conseguir exportar, e a gente está vendo então os preços subindo lá fora, independente de ter greve no Brasil ou não ter greve no Brasil. O que não tem é estoque de soja. Boi pode sofrer também no primeiro momento, exatamente porque não teria o caminhão para transportar o boi para o frigorífico e nem do frigorífico para o porto ou para o consumo interno. Vamos ficar de olho.
Isso ainda é uma situação ainda incerta, né? São 3 ou 4 sindicatos que fazem isso, então a gente tem que ver se realmente eles vão conseguir orquestrar isso. Tem movimento político em cima disso, então a gente precisa realmente saber se vai acontecer, mas já traz uma grande incerteza numa situação já bastante delicada, politicamente delicada, mais essa pandemia, economicamente nem se fala, né? As dificuldades que muitas pessoas estão tendo. A gente precisa prestar atenção nisso para não errar, né? Então vamos lá. Amanhã, quinta-feira, eu acho que está tudo certo para ter o Bo Williams amanhã, às 17 horas. A gente sempre bate o papo aí, se ele tiver, vai ser legal fazer as projeções no Ficup e a gente se vê. Não esqueçam de dar o like, não esqueçam de colocar aqui, eu com essa borrachinha, não esqueçam de colocar aqui, de se inscrever caso você não esteja inscrito e divulgar esse canal aí para todo mundo, tá certo? Vamos aguardar o desenrolar aí de amanhã e sexta-feira vamos tomar cuidado, tá? O mercado pode ficar bastante volátil na sexta-feira. Muito bem, então até amanhã, um grande abraço a todos, é sempre um prazer estar aqui falando com vocês.